tem um outro dado que eu gostaria de lembrar também, Rafael. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, só para que eu não fale sozinha aqui por muito tempo. Não, a gente continua a acompanhar, então, né, no que vai repercutir, que repercussões e como será usada essa decisão aí do judiciário, né, em relação à campanha, né? Afinal, a gente está ainda em campanha, a gente sabe que temos um período ainda de ataques, e infelizmente tem muitos ataques acontecendo, né, Rose, nessa campanha política, em todas as esferas. Então vamos ver, acompanhar como é que isso vai ser usado aí nessa campanha, mas podemos avançar sim. Olha, o Renan Calheiros, ele comparou a Polícia Federal em Alagoas à Gestapo, que era a polícia alemã nazista, que perseguia adversários. Ele comparou nesse sentido. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, respondeu que o grupo lá está tentando politizar uma questão que é grave, que deve se avançar aí como responsabilidade, né, da Polícia Federal e do STJ. Mas a grande questão é o peso diferente em relação a pessoas diferentes. E aí, no caso, o governador Wilson Lima é um governador declaradamente bolsonarista. Tem um dado que o STJ precisava avaliar também. Agora, lembrando um pouquinho lá atrás, um outro governador que não era aliado naquele momento do presidente Bolsonaro, Wilson Witzel, que foi afastado lá em 2020. Aquele caso foi rumoroso e, evidentemente, chamou a nossa atenção. A gente acompanhou cada passo. Por quê? Porque era em meio a investigações também do governador Wilson Lima e havia, claro, toda uma expectativa que essa decisão relacionada ao Wilson Witzel pudesse respingar também aqui no estado do Amazonas. Então, a forma como a STJ decidia poderia ser uma mesma forma adotada na investigação do governador Wilson Lima, podendo também, naquele momento, ter o risco de um afastamento. Isso era algo que era patente para todos os lados, tanto dos adversários quanto dos aliados do Wilson Lima, eles acompanhavam isso de perto também. O que aconteceu lá naquela decisão do Wilson Witzel? O ministro Benedito Gonçalves, em 2020, decidiu afastar monocraticamente, de forma liminar, o governador Wilson Witzel. E aquilo causou todo um rumor. Afinal de contas, é um governador, tem toda uma consequência quando se afasta um governador, não é o síndico do prédio, não é um prefeito de interior, com todo respeito aos municípios, e também, por várias vezes, a gente já falou, né, da complicação que acontece administrativamente quando há um afastamento, e aquilo vai e volta muitas vezes, porque depende de decisões monocráticas, às vezes liminares, enfim. Mas imagina um governador, né? E foi isso que causou todo um debate. Essa decisão do Benedito Gonçalves, do ministro, foi para o colegiado. Por maioria, eles decidiram, sim, manter a decisão do relator, dizendo que havia elementos e necessidade de afastamento do Wilson Witzel, por tudo que se apresentava naquele processo, naquela investigação até aquele momento. Mas também o STJ, naquela ocasião, encarou o fato de que decisões monocráticas tinham um alcance muito grande em relação ao afastamento de governadores. Houve um intenso debate. Eu lembro da manifestação do ministro amazonense Mauro Campbell, da ministra Maria Tereza de Assis Moura e outros. Então, eles colocavam lá que há, sim, uma previsão. Olha, a Maria Tereza de Assis, ela lembrou naquela ocasião que governadores podem ser afastados cautelarmente do cargo, conforme o artigo 319, inciso 6º do Código do Processo Penal. No entanto, a ministra criticou o fato da medida ter sido imposta por decisão monocrática. Então, ela defendeu que tinha que ter uma corte especial para analisar aquela questão. Afinal de contas, no caso do Witzel, ele tinha sido eleito com 4,6 milhões de votos. É a decisão da maioria da população. Não pode uma pessoa, ela defendia, né, monocraticamente decidir contra a vontade da maioria da população. Pensar que um grupo de desembargadores, de ministros, no caso, tivesse a par e analisasse a necessidade ou não do afastamento, porque era um ato muito violento administrativamente, legalmente, tudo mais. O ministro Mauro Campbell ressaltou que os fatos apresentados eram gravíssimos, terríveis, e que o Witzel possuía livre acesso aos elementos de provas, podendo obstruir as investigações. E ele declarou naquele momento que, por proteção do Estado Democrático de Direito, medidas relativas a governadores
devem ser impostas pelo STJ, pela Corte Especial do STJ. Na visão dele, as cautelares só podiam ser ordenadas pelo relator quando fossem urgentes. E aí ele até questionou o que havia de urgente naquele contexto do Wilson Witzel. Então ele colocou que ele merecia ser afastado sim, mas não por decisão monocrática. Então são todas essas questões que devem voltar à baila no STJ, desses afastamentos monocráticos, uma decisão que é uma operação que é deflagrada em meio a um contexto eleitoral, o fato de essas pessoas que são mais gravemente atingidas por essas decisões estarem no campo oposto ao do presidente Bolsonaro e de seus aliados nos estados. E o fato, agora a gente tem essa decisão de junho do Francisco Falcão, que ele justamente pega todos esses elementos que nós estamos dizendo e diz, olha, cautelarmente vamos adiar essas oitivas, essas audiências, porque temos aí em frente um processo eleitoral. É isso, Rafael. Muito bem, Rose. São muitas coisas, muitos dados que a gente tem que acompanhar, mas claro que continuaremos acompanhando e sempre tentando trazer aqui com o máximo de informação, análise e contextualização também para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Quem acompanha a gente aqui na Band News Difusora FM. Seja feriado ou não, Rose, a gente vai trazer muita informação sempre aqui para os nossos ouvintes, para o nosso público em geral. Obrigado, Rose.